Olá, queridos e queridas, irmãs e irmãos do canal Falando com Deus. Você que nos assiste do Brasil e de qualquer outro lugar do mundo, sejam todos bem-vindos em o nome do Senhor Jesus. Hoje, no Orando a Palavra, estaremos orando para que você seja cheio do Espírito de Deus. Mas antes, se inscreva em nosso canal se você ainda não é um inscrito. Compartilhe e deixe seu gostei se você gostar desse vídeo. Se você quer continuar a receber as notificações do canal, clique nesse sininho que está aqui abaixo da barra se inscrever. Marque a caixinha salvar para continuar recebendo as notificações do canal Falando com Deus. Portanto e entretanto, vamos ao que interessa. É possível conduzir uma vida neste mundo sem a presença do Espírito de Deus? É impossível conduzir a vida neste mundo sem a presença do Espírito Santo. Ele é quem traz força e sabedoria para que os filhos de Deus vençam os desafios diários e as lutas contra o diabo. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele disse aos discípulos que deixaria o Espírito para que cuidasse de nós. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. João 14, versículo 16 e 17. Por isso é importante que você tenha o desejo não só de conhecer o Espírito de Deus, mas de tê-lo, querido, em sua vida. Vamos conferir agora 6 versículos bíblicos sobre o valor do Espírito Santo em nossa vida. É por meio do Espírito Santo que alcançamos a presença do Senhor Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João capítulo 6, versículo 44. É por meio do Espírito. Ninguém pode vir a Jesus se o Espírito Santo não enviar essas pessoas a Jesus. E o Espírito Santo envia essas pessoas a Jesus através da minha vida e através da sua vida, pregando o Evangelho. Por isso, há necessidade de nós anunciarmos o Evangelho. E só pode anunciar o Evangelho de Cristo quem nasceu de novo, quem é nova criatura. Só pode anunciar o Evangelho do Senhor Jesus aquele que está em Cristo, aquele que tem uma nova vida, aquele que é cheio do Espírito de Deus, aquele que tem o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, através das nossas vidas, vão conduzir essas pessoas a Cristo. Amém? Esse foi o primeiro versículo, João 6, 44. Segundo, o Espírito Santo convence o pecador de seus pecados. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu quem convence o pecador a ir a Cristo. É o Espírito de Deus em minha vida. É sempre assim, vai ser sempre assim. Você, com as suas próprias palavras, você, com as suas próprias estratégias, jamais vai conseguir conduzir as pessoas a Cristo. Você pode até levá-las a Cristo, mas por um período de tempo, depois elas saem, depois elas retornam. Mas quando você está direcionado pelo Espírito, então o Espírito de Deus te usa para fazer com que aquela pessoa entenda que precisa de perdão, que precisa nascer de novo. Então o Espírito de Deus em sua vida faz com que a pessoa seja convencida do pecado, da justiça e do juízo. Por isso a necessidade de ser cheio do Espírito, querido. É o Espírito Santo que nos ajuda a compreender as coisas de Deus. Olha este versículo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. E não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural, ele jamais vai compreender as coisas
do Espírito, porque as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. Então, você precisa estar cheio do Espírito Santo para que você tenha a luz da palavra, para levar a luz desta palavra de Deus a outras vidas. Se você não estiver cheio do Espírito de Deus, você não vai ter o conhecimento desta palavra e, portanto, você não vai conseguir levar pessoas a Cristo. Você precisa ter o Espírito de Deus, mesmo que você não saiba ler. Mas se você é cheio do Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai colocar as palavras certas na sua boca para você levar essa pessoa a Cristo, para que ela comece a compreender, a entender as coisas de Deus. E então nascer dentro dela um desejo de arrependimento, um desejo de vida nova, um desejo de estar em Cristo. Portanto, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Mas o homem só pode compreender as coisas espirituais se ele estiver no Espírito, ou se tiver alguém no Espírito fazendo ele compreender. Porque ele sozinho, distante de Deus, jamais ele vai compreender as coisas do Espírito de Deus. Amém? O Espírito Santo vive dentro de nós. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, 19. Nós precisamos entender que o que temos dentro de nós, o Espírito de Deus, não é de nós, não vem de nós, não pertence a nós. Vem de Deus, da parte de Deus e pertence a Deus. Precisamos desse Espírito que é santo, que é o Espírito de Deus em nós, para compreendermos a palavra de Deus, para entendermos as coisas de Deus, para vivermos a vida de Deus, para sermos abençoados segundo a vontade de Deus, para fazermos a vontade de Deus. Há necessidade da presença desse Espírito de Deus em sua vida, para que você ande em sintonia com Deus, compreendendo os desejos de Deus, compreendendo as vontades de Deus. Se você não tiver o Espírito de Deus, você não vai compreender, vai ser loucura para você. Vai ser loucura, porque as coisas de Deus, elas são loucura para aqueles que não têm o Espírito. Mas para aqueles que têm o Espírito, as coisas de Deus é poder, é vida, sabe? Então, você é morada de Deus, você é morada do Espírito de Deus. Portanto, você precisa ser cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus. Preste atenção agora neste 5º versículo. O Espírito Santo nos dá poder sobre o mal, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Quando o Espírito de Deus está em nós, nós nos tornamos pessoas capacitadas para lutar contra o diabo. Nós nos tornamos pessoas capacitadas para lutar contra Satanás, contra suas hostes. Porque quem nos capacita? Quem nos dá esse poder? Esse poder vem de nós mesmos? Esse Espírito vem de nós mesmos? Não, como eu já disse, vem de Deus. Mas você precisa buscar esse Espírito. Você precisa se encher desse Espírito. Para quê? Para você estar capacitado, ficar capacitado para lutar contra o diabo, contra as armas de Satanás, contra as armadilhas do diabo. Você precisa estar cheio desse poder do Espírito. Para quê? Para você conseguir entender as estratégias que o diabo está usando contra a sua vida, para você contra-atacar. Porque se você não estiver cheio do poder, porque se você não estiver cheio da presença de Deus, como você vai contra-atacar? Como você vai saber que é o diabo que está agindo contra você? O Espírito de Deus nos revela isso. Quando estamos cheios dele, ele nos revela a ação do diabo, ele nos revela a ação do inimigo, e portanto nós conseguimos usar as armas espirituais, que são as armas que Deus nos dá, e é com elas que temos que lutar. Em breve estarei fazendo um vídeo sobre as armas espirituais, mas posso falar de algumas: palavra, jejum, oração, santidade,
comunhão, amor, são armas espirituais que o diabo jamais pode vencer. Então, quando recebemos esse poder de Deus, que é o Espírito, nós recebemos para testemunhar de Jesus. E só testemunha de Jesus quem tem o Espírito de Deus. Porque quando eu tenho o Espírito de Deus, eu não tenho covardia, eu não sou medroso, eu não tenho medo de encarar o diabo. Porque eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, disse o apóstolo Paulo. Você precisa saber em quem você crê. Eu creio em Deus e sei que Ele é comigo, como eu profetizo em nome de Jesus, que Ele também será com você. Quando você começar a se encher do Espírito de Deus. Agora preste atenção nesse 6º versículo. O Espírito Santo intercede pelos filhos de Deus. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versículo 26. O Espírito intercede por nós. A verdade é que muitas das vezes não sabemos falar, não sabemos orar ao Senhor, não sabemos falar com Deus. E por isso existe a necessidade da intervenção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te capacitar, o Espírito Santo vai te capacitar, vai te dar palavras quando você estiver diante de Deus, para você orar. E com isso o Espírito Santo também estará intercedendo por você, estará intercedendo por nós, estará intercedendo por mim. Então é necessário você crer, quando você estiver diante de Deus, que Ele vai ouvir a sua voz, que Ele vai atender a sua oração, porque o Espírito de Deus está intercedendo por você. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe das nossas limitações e por isso Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, quando você estiver ali para dobrar os seus joelhos, para falar com Deus, ou mesmo sentado ali na sua cama, ou recostado na cabeceira da sua cama, sem forças para orar, comece a pedir o Espírito de Deus para interceder por você diante do Pai. Tipo assim, Espírito Santo, interceda por mim. Espírito Santo, eu estou sem forças. Eu não tenho palavras para poder me expressar diante de Deus. Eu não consigo orar hoje, mas eu te peço, Espírito Santo, interceda por mim, clame por mim, fale por mim diante de Deus, porque estou tão fraco, estou tão debilitado, preciso da tua ajuda, preciso do teu favor. Espírito Santo, me ajude. Então, querido, o Espírito de Deus virá sobre você e você certamente, aleluia, vai conseguir orar. E você certamente, em nome de Jesus, vai conseguir, aleluia, falar com Deus. Ore comigo, desejando ardentemente, com muita força, ser cheio do Espírito de Deus. Se você preferir, feche os teus olhos e repita esta oração após mim. Oremos neste momento. Meu Pai Celestial, eu sou teu filho, porque eu creio em meu coração que tu ressuscitaste Jesus dentre os mortos e o tenho confessado como Senhor da minha vida. Jesus disse: quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Porque és meu Pai, sei que é meu direito receber o dom do Espírito. Arrependi-me dos meus pecados e fui batizado, de acordo com a ordem de Jesus. Portanto, peço-te agora, em nome de Jesus, que me enchas do teu Espírito. Senhor Jesus, tu és o batizador do Espírito Santo. Do mesmo modo como um dia me entreguei nas mãos do pastor para ser batizado em água, entrego-me nas tuas mãos e recebo o batismo no Espírito Santo, operado por ti,
Recebo agora pela fé a plenitude e o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Submeto inteiramente a Ti e ao Teu Espírito, meu espírito, alma e corpo. Enquanto entrego meus órgãos da fala, sei que falarei em novas línguas, conforme o Espírito me concede, que eu fale em nome de Jesus. Glória ao Teu nome. Pai, usando o mesmo tipo de fé que usei para receber a Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu me aproprio agora da plenitude do Espírito Santo como um dom reservado a todos os que creem em Jesus. Pai Celestial, eu oro em nome de Seu Filho amado Jesus, Jesus o Cristo. Eu oro em nome de Jesus Cristo, porque eu sei que o Senhor vai me encher do Teu Espírito, porque eu sei que o Senhor vai me capacitar no Teu Espírito, porque eu sei que de agora em diante eu estarei andando no Teu Espírito, cheio do Teu Espírito. Pai, muito obrigado por esta palavra, que eu viva ela em meu espírito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você orou com fé, tenha a certeza absoluta que Deus estará te enchendo do Espírito dele. Mas não fique apenas nesta oração. Continue orando, continue buscando estar cheio do Espírito de Deus, porque esta é a vontade de Deus, é derramar do Espírito dele sobre os filhos dele, não só sobre, mas dentro. Amém? É preciso estar cheio do Espírito de Deus, transbordando do Espírito de Deus, para que você vença as dificuldades do dia a dia que enfrentamos como cristãos neste mundo. Amém? Receba esta palavra em seu espírito, em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, tá? Deixe aí o seu gostei, curta e compartilhe esse vídeo para que outros também sejam abençoados em nome de Jesus. Tchau. Até o próximo vídeo.